Esse aqui seria um dos últimos aparelhos que você vai usar para testar a fonte ATX depois que você consertá-la. Isso aqui é um protótipo. No site da BT Eletrônica nós estamos comercializando uma versão final desse aparelho. É um protótipo porque por enquanto ele é o que nós usamos para fazer os testes em nossa bancada. No momento a gente ainda não comercializa ele, estamos desenvolvendo o produto final. Esse aparelho, ele é uma carga real, ele consome aproximadamente 200 watts de potência da fonte ATX. Isso é um teste real. Ao invés de você ligar uma placa-mãe e correr o risco da placa-mãe queimar, caso a tua fonte tenha algum tipo de falha, você usa este aparelho, ele simula uma carga. Então, vai ligar aqui cada um dos LEDs das voltagens, é calculado para a potência total deste aparelho consumir aproximadamente 200 watts da fonte. Esse aqui é o conector da placa-mãe, vamos dizer assim, no caso é o conector do nosso testador. Mas ele é igual ao conector da placa-mãe. Então a gente coloca o conector da fonte nele. Aqui é um botão de liga e desliga. Então veja só que interessante. Esse aparelho, ele mede os 5 volts de standby. Então eu estou usando uma tomada aqui entre a tomada da bancada e a fonte que eu vou testar, eu estou usando uma chave que foi mostrado para vocês anteriormente, que é desenvolvido também pela BT Eletrônica. Então eu liguei a chave e automaticamente aparece os 5 volts de standby. Como você notou, só de ligar a fonte na tomada, já acendeu o LED de 5 volts de standby. Então aqui já está consumindo alguma carga. A fonte já está energizada e ela está apenas aguardando o comando do painel frontal do gabinete para o computador ligar. Então, no caso desse testador, o botão é esse. Ele já liga todas as tensões e também o Power Good, que aqui está marcado como Power OK. Automaticamente, ele passa a consumir 200 watts de energia da sua fonte ATX. É um teste real para sua fonte, sem comprometer uma placa-mãe. Note que quando a gente aciona o botão de Power aqui do testador, o LED do Power OK, do Power Good, ele demora um pouco para acender. Ele demora entre 0,3 e 0,5 segundos para ele acender, indicando que a fonte, o circuito de Power Good da fonte ATX está em funcionamento normal. Bom, esse aparelho, ele consome 200 watts de energia da tua fonte ATX. E ele esquenta bastante, então pode ser usado junto com esse outro testador. Ou você usa um multímetro para ir vendo quais são as tensões que está saindo da tua fonte ATX. Este aparelho aqui da BT Eletrônica, ele não indica as tensões que estão saindo da fonte ATX. Ele funciona como uma carga. Se você quiser saber se com a carga existe uma queda de tensão na saída da fonte ATX, ou você usa este aparelho em conjunto com esse, ou usa este aparelho em um multímetro. Se você quiser usar esses dois aparelhos em conjunto, que será um outro protótipo que nós vamos desenvolver em breve, você pode usar um chicote, que está sendo feito por nós aqui também da BT Eletrônica, e eu vou mostrar para vocês qual vai ser a ligação final desses 3 itens, para te mostrar funcionando tudo junto. Vamos mostrar agora o funcionamento dos chicotes dos 2 aparelhos de teste da BT Eletrônica. Então, ligamos o chicote normalmente na fonte ATX e ligamos o aparelho de teste na fonte. Ligamos a fonte, você vai ver as tensões que estão aqui, e se você quiser você pode anotar essas tensões. É até bom que você anote, porque você vai comparar em seguida, quando a gente colocar o medidor de carga, para ver se essa tensão caiu. Se essa tensão caiu, a fonte está errada. Estamos mostrando agora o resultado final. Então você vai ver que antes da gente testar com carga, e agora que estamos colocando com nossa carga, nosso simulador de carga, você vê que as tensões não variaram muito. Se a tensão variar 0,2 volts,
da medida sem carga pela medida com carga, tudo bem, é até aceitável, está dentro de uma tolerância. Agora, se variar mais de meio volt, a tua fonte ATX ela não está boa. E você precisa ver o que é que está acontecendo, porque não vai ser uma fonte de confiança.